Oi, turma do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No quarto capítulo, os desafios prosseguem. Utilizando-se do momento feliz, no qual o amor vencera o ódio, abriu espaço para futuras transformações no sofrido perseguidor, o venerável Dr. Bezerra. Dirigiu-nos a palavra jovial e elucidou-nos. Iniciado o labor para o qual aqui nos encontramos, cabe-nos dar prosseguimento aos compromissos relevantes da fraternidade, com o imediato atendimento a outros corações aflitos, a alguns dos companheiros que se encontram reencarnados com tarefas definidas e não estão sabendo conduzir-se. Neste grave momento de transição planetária, as hostes do Senhor estão atentas às ocorrências de toda parte que sucedem na seara dos trabalhadores da última hora, advertindo-os quanto às responsabilidades assumidas antes da reencarnação. Compreensivelmente, este é um período de turbulência, como ocorre em todos aqueles em que se manifestam as crises para as mudanças que objetivam o progresso moral e a evolução do pensamento espiritual, exigindo muita prudência e reflexão antes das ações. Não se deve atuar de maneira intempestiva, buscando-se sempre a figura incomparável de Jesus como modelo único, interrogando-se quando a situação for vexatória. Que faria o mestre neste momento? Como agiria? Ungir-se de humildade e de compreensão pelo outro, o seu próximo, proceder-se de maneira edificante sem permitir-se que as paixões do ego, a presunção e o despotismo assumam o comando. É inadiável o dever de voltar-se à simplicidade e à humildade real, despir-se dos títulos enganosos do poder temporal, mesquinho e irrelevante para dialogar, compreender, ajudar e encontrar um melhor caminho, para seguir-se solidário e jamais solitário. Ao mesmo tempo, conscientizar-se da própria fragilidade ante as circunstâncias tentadoras de todo porte, tanto aquelas que se referem à libido em suas variadas expressões, como aquelas outras que impulsionam ao domínio dos outros, a falsa superioridade, a aparente invulnerabilidade diante dos fenômenos atraentes e perturbadores. O passado está sempre em manipulação do presente. Deste modo, é indispensável agir-se com equilíbrio hoje para que o futuro seja de renovação e de harmonia íntima. Não poucos líderes do nosso movimento na Terra vêm esquecendo-se do comportamento saudável, de como Allan Kardec atendia os desafios que enfrentava durante a construção e divulgação do Espiritismo, as acusações de que foi vítima, as tentativas de desequilibrar-se e a emoção, a falta de siso e conduta edificante de inúmeros amigos que traíam e acusavam, mas apesar de tudo manteve-se sempre fiel ao ideal e à mensagem libertadora. Os irmãos adversários, os denominados obsessores, agem contra o bem e contra as pessoas mediante as contribuições vibratórias que lhes permitem a sincronização de ondas mentais pelas quais intercambiamos as ideias e os pensamentos, os sentimentos. Nunca será demais manter-se cada um em postura de simplicidade e receptividade denodado e fiel ao trabalho que lhe cabe realizar, embanhando a língua na boca e impedindo-lhe a exteriorização dos conflitos que dão início aos choques e dissensões, que se multiplicam férteis nos terrenos das instituições. Nesse sentido, a vigilância para manter-se cauto e casto no desempenho dos deveres junto aos que sofrem, os problematizados, os enfermos que buscam amparo e muitas vezes transformam-se em seduções perigosas pela facilidade e despudor que lhes facultam expor-se. Essa debilidade de caráter tem sido responsável por muitas deserções e por tormentosos efeitos desmoralizadores do ideal de fidelidade ao dever. Logo mais estaremos atendendo um desses últimos fenômenos, que é o fruto de uma armadilha perigosa trabalhada pelos inimigos do Cristo, em cujo encalço nos encontramos. Silenciou por um pouco e de imediato convocou-nos a visitar o diretor de respeitável sociedade que estava sendo atacada ferozmente pelas sombras. Então, vamos lá. Vou parar por aqui. Hoje é 25, amanhã é 26. Ok.
O que a gente tem até aqui é a orientação do Dr. Bezerra de Menezes em relação ao grupo que está vindo, né, a assistir tanto aos desencarnados como encarnados, tentando ajudar a amenizar o problema desses ataques do lado espiritual mais endurecido, mais rústico, mais ignorante. E para que possa chegar aos obsessores, é necessário trabalhar os obsediados. Olha só, a gente não consegue atuar direto aos obsessores. Já viram aquelas pessoas que tá tendo um problema na casa delas, na vida pessoal ou na vida social, no trabalho delas? Você tem um pouquinho mais de experiência. Você chega na pessoa e fala para ela assim, olha, esse caminho que você está tomando não tá legal. Você está vendo que você está fazendo sempre a mesma coisa e os erros estão sempre sendo os mesmos e os problemas estão sempre evoluindo em cima da repetição da sua atuação? A pessoa pensa, aí ela fala, é verdade. Mas no íntimo, aquilo não mudou em absolutamente nada. Você vira as costas, ela continua fazendo exatamente a mesma coisa. Porque ela acha que no íntimo é uma implicância tua. No íntimo ela acha, por que essa pessoa não vai cuidar da vida dela? Deixa que eu cuido da minha. Né? No íntimo ela pensa assim, não, o outro é que está errado, não sou eu. Por que eu que tenho que mudar? Por que eu que tenho que ver aonde é que está o erro? Por que o outro que está comigo, porque aquele, né, o profissional que trabalha comigo, ele também não pode estar errado? Então, as pessoas relutam quando você vai diretamente a elas. Às vezes, você vai indiretamente e você atinge o alvo. É como se você jogasse a flecha e ela desse uma volta, um contorno e chegasse mais leve naquilo, mas acertasse o alvo. Então, a espiritualidade superior, os mensageiros de luz, nem sempre eles atuam diretamente na gente. Pode ver que às vezes você está lá com um problema na cabeça, uma pessoa vem, tenta te passar uma palavra, um bom ânimo, mas você não aceita de imediato. Aí do nada vem para você alguém que você não conhece e diz quase a mesma coisa daquele que é mais próximo que você. E aquilo te toca mais fundo. Por quê? Porque o que você conhece diariamente, às vezes você acha que é implicância dele, às vezes você acha que ele te conhece tão bem que é balela o que ele está falando. Você não quer dar ouvido. Aí precisa de um estranho chegar na tua vida e mostrar o teu erro, mostrar através de um espelho. Falar, olha, vem cá, o que você está fazendo vai te levar ao precipício, vai te levar no caminho sem volta. Então, os que atingem diretamente, às vezes não atingem com tanta intensidade como aqueles que são indiretos. Por isso que o Dr. Bezerra está preparando aqui a espiritualidade para chegar aos médiuns, para que os médiuns cheguem aos obsessores. Olha que caminho que a gente tem que fazer dentro de uma casa espírita. Seria muito simples a espiritualidade superior ir até a sua casa e resolver o seu problema. Falar diretamente com você. Para que ir até um centro espírita? Para que usar um médium para isso? Só que nesse percorrer entre chegar num médium, uma casa espírita, para acolher um assistido, nós também estamos tendo dificuldade. O plano espiritual está tendo muita dificuldade. Por quê? Os trabalhadores da casa espírita estão sendo obsediados. Estão se deixando levar pelo egoísmo, pelo orgulho, estão se deixando levar pela vaidade. Como eu falei num vídeo, tem alguns que estão utilizando a doutrina para escrever. Então fazem livros. Ok, quanto mais se propaga a boa palavra, melhor. Mas não com o intuito como Chico Xavier, por exemplo. Chico Xavier nasceu pobre e morreu pobre. Ele não pegou um centavo dos livros que ele fez. Fez centenas de livros. Doente, ele fazia livro. Ele não fazia por vaidade. Eu sou o Chico Xavier, eu tenho não sei quantas obras com o André Luiz, com fulano de tal, ciclano. Não. Ele só queria propagar a palavra, sem ganhar nada com isso. Muitas vezes ele cansado e doente, ele falava pro irmão, vamos dar uma paradinha, eu não tô aguentando. O irmão falava, tá ruim fazendo, imagina se você parar, Chico. Aí ele, tá bom, você já me convenceu, eu já sei, eu tenho que trabalhar. Era um trabalho de amor, árduo, e era reconhecido como o cara que trouxe palavras. Ele não trouxe fortuna, ele não trouxe promessas de que você ia melhorar
nos seus ganhos, que você ia ter um carro se você seguisse a doutrina, que você ia ter uma casa, que você ia conhecer lugares, que você ia enriquecer. Chico não veio com essa palavra. Ele veio com a palavra de amor, de dedicação ao próximo, de você se transformar moralmente. Então, ele não tinha que cobrar por isso, ele não cobrava. Os livros foram vendidos? Sim, todos no propósito de levar dinheiro a casas espíritas que precisavam de apoio, a lugares onde tratavam de idosos, de crianças que precisavam de apoio. Toda a verba do Chico foi revertida em ajudar o próximo. Nada foi revertido para ele. Nasceu, cresceu e morreu pobre. Em relação do financeiro, sempre foi assim. Chico viveu com o mínimo do mínimo. Então, nós temos hoje uma questão da vaidade dentro de uma casa espírita. As pessoas acham que por ser espírita, precisam andar muito na estica, todo bonitão, se apresentar em vários lugares, como o cara que faz palestra, o cara que faz livro, a mulher que transforma por onde ela passa. Eu sigo, né, mais ou menos, não é assim, sigo todo dia, mas eu sigo de vez em quando uma espírita que é muito famosa no nosso meio, que já ganhou uma notoriedade, inclusive, de uma pessoa que é disputada para fazer palestras, para aparecer, inclusive, na mídia, né? E às vezes eu assisto a oratória dela na rede social, eu acho ela muito altiva. Eu gosto de ouvir ela. Às vezes me dá paz, me dá tranquilidade as palavras que são mais firmes, duras, porque ela é assim. Ela tem um jeito de falar muito direto. Não é e acabou. Mas ao mesmo passo, eu acho ela assim um pouco, como é que eu posso dizer? Soberba. Daquele tipo assim, se a pessoa vai apresentar ela, tem que apresentar os dons dela, tem que apresentar o total dela, né? Quem ela se configurou nesses anos de espiritismo, dedicado ao espiritismo. E ela já vem do berço. Então, ela realmente é uma espírita raiz. Mas é muito altiva. Então, ela passa um tom de eu sou o máximo. E às vezes, quando eu pego alguma palestra, algum vídeo dela assim, que ela tá meio atacada, que a gente percebe que ela tá sendo um pouco soberba, eu já desligo. Eu não assisto o resto. Pode até ser que depois, no decorrer do caminho, ela mude, né, a forma de falar, o que vai falar, pode até ser interessante. Mas quando ela começa daquele jeito assim, quando eu fui em tal lugar, através de Chico, não sei o que lá, e porque eu não sei por que as pessoas me tratam assim, eu não sou nada demais, mas a forma dela falar parece que ela é tudo de bom, tudo do máximo. Então, às vezes, a forma que ela coloca, eu repilo, repilo que fala? Acho que é isso, né? Ela me repele. Eu não consigo assistir, porque eu falo, não é assim, não é esse o caminho. Pelo menos para mim não é. Se a pessoa mostrar para mim que ela é melhor do que eu, mais do que eu, que ela é mais do que o outro, eu já não escuto mais. Para mim não serve. Então eu tive problema a vida inteira em relação a isso, não é só com ela, não. Eu tive diretores que entravam na sala de aula, né, na escola, e falavam assim, gente, aqui nós somos uma equipe. Eu vou trabalhar à frente de uma escola na parte administrativa, mas quem mantém a escola, quem trabalha pela escola, quem levanta ou derruba uma escola é o professor. Quando eu escutava essa fala, a pessoa estava me valorizando. Não é que eu quero que engrandecer, nada disso. Mas a pessoa não era mais do que eu. Ele estava ali realmente para agregar. Ele falava, não, a base de vocês são vocês. A base da escola são vocês. Eu estou aqui de passagem, eu sou um cargo comissionado. O cara que me colocou aqui, a qualquer momento pode me tirar. Vocês não, vocês são efetivos. Então vocês têm que cuidar da escola de vocês, porque eu vou embora a qualquer momento, vocês ficam. Mas já chegou o diretor na minha escola que falava assim, eu sou o diretor da escola. Tudo e qualquer coisa que vocês forem fazer na escola, primeiro você tem que pedir para mim. A direção da escola, o espaço de direção da escola, eu concordo que o professor tem que pedir licença para entrar. Afinal de contas, é o espaço do diretor. Mas eu tive uma diretora que ela era tão líder e não patroa, que ela falava assim, gente, vocês podem até pedir licença para entrar, mas a licença vocês já têm. Esse espaço aqui faz parte da escola, é de vocês.
Eu só não quero que entre aqui quando eu estou numa reunião, quando eu estou fazendo pagamento de vocês, porque se ficar falando perto de mim, eu erro o pagamento. Se eu estiver fazendo algum atendimento a alguma mãe, né, aí fica difícil vocês entrarem aqui. Mas caso contrário, se chegar ali na porta, tá precisando de um papel, tá precisando de alguma coisa, o armário tá aberto, não tem cadeado, não. Vocês podem entrar, pega o material que vocês querem pegar, depois vocês vão lá e colocam de volta no lugar. Só isso que eu peço. Porque uma escola desse porte aqui, se todo mundo tirar as coisas do lugar e depois não colocar, sobra para mim, sozinha arrumar. Então, a forma que um fala e a forma que o outro fala são posições completamente diferentes do mesmo cargo. Então, o espírita, ele é igual em qualquer lugar, seja na Zona Sul, Zona Norte, seja em Portugal, seja em Paris, seja na favela da Santa Inês, não interessa, o espírita ele é igual em qualquer lugar, ele tem que agir de forma igual. Ele não pode ter esse nariz todo, essa prepotência toda. Às vezes eu escuto o próprio Divaldo. Tem palestra que ele está tão humanizado, que ele está tão próximo do público, que ele brinca, ele dá risada, ele fala da comorbidade dele como se fosse amiga dele. Ah, ela hoje não estava querendo deixar eu andar, não, mas nós conversamos aqui e deu tudo certo. Agora tem dia que ele entra ali naquele palco dele, seja nas redes sociais ou presencial, e ele fala, até que parece que ele fala em outra língua, né? O jeitão dele, tal, tal, tal. O Chico não tinha aquele jeito do Divaldo, então a gente às vezes estranha. Que às vezes ele fala num tom assim, como se ele estivesse acima. E isso não atrai ninguém que seja mais humilde, por exemplo, como eu. Lembra que eu falei para vocês uma vez, né? Tem pessoas que assistem meu vídeo e querem melhorar o meu jeito, né? Ô, Patrícia, vira a câmera, porque vai ficar no formato do YouTube. Ô, Patrícia, você está repetindo muito a palavra né? Como que era a outra? Então. A gente vai ouvindo e vai tentando modelar. Eu já falei, a questão de virar o celular eu não vou virar, né? Vai ter uma roda de conversa agora no comecinho de julho, eu sei que vai ter que ser com o celular deitado na horizontal. Eu vou ter dificuldade, eu vou ficar olhando para um lado, para o outro, tal, mas eu não consigo centralizar, eu não consigo ver a pessoa na minha frente, porque aqui, conforme o celular fica em pé, a sensação que eu tenho é que eu estou conversando diretamente com quem está me ouvindo. Se deita, a câmera fica, né? Aí você vai virar também? Eu não consigo me posicionar com o celular deitado. Então, quem deu essa ideia, lamento, eu não consigo fazer. Então, eu vou fazer roda de conversa, uma palestra, alguma coisa assim, eu vou ter dificuldade, porque eu não sei, não consigo. Já tentei treinar em casa aqui sozinha, sem mostrar nada para ninguém, fica esquisito, eu não consigo. O né e o então eu tô me vigiando, ainda assim sai. E eu gostei que me falaram, porque eu também corrigi isso no meu aluno. Eu, adulta, não vou ficar escrevendo né e então um monte de vezes, porque eu sei que é vício de linguagem e aquilo ali tá errado. Na hora de escrever, eu sou mais vigilante. Mas na hora de falar, eu não sou tão vigilante, eu sou mais espontânea. Aí é onde aparece os vícios, né? Olha, né? O né, ou então, é vício. É uma forma de eu estar, como que eu posso dizer? Confirmando se quem está me ouvindo, quando eu falo né, então, é chamando a atenção da pessoa para que ela confirme aquilo que eu estou falando, para ver se ela concorda com aquilo que eu estou falando. Então, é um vício de linguagem, mas eu estou tentando me vigiar. Quem falou isso me ajudou, eu estou tentando me vigiar. Mas tem coisas que as pessoas dão pitaco, que não ajudam em nada. Então, já ia falando, não, então. O que a gente faz numa situação como essa? Nós pegamos o que serve. O Divaldo, essa moça que eu tô falando, essa senhora que eu tô falando, são pessoas que alguém precisa dar um toque para eles, que às vezes eles ficam meio arrogantes. O que eles fazem? Olha, o que aconteceu há uns anos atrás, é que é complicado eu falar o exemplo e não dar o nome aos bois, mas se eu der o nome aos bois vai sobrar para mim. Tem um cara que ele começou na doutrina, estava indo muito bem. Veio a irmã dele, começou na doutrina, estava indo muito bem. E hoje eles se destacam como espírita para alguns e como espiritualistas para outros. Quando é que eles deixaram de ir mal? Quando eles passaram a vender os livros deles para ganhar dinheiro próprio. Tá errado, Patrícia? Do jeito que foi feito, tá. Porque se você utiliza o canal Doutrina para você se propagar, para você enriquecer, para você engrandecer, para você ganhar dinheiro com isso, tá errado. Assim como um cara
que é médium vidente, né, o sensitivo, e começa a cobrar consulta. A pessoa vem procurar ele, o que você está sentindo a respeito de mim? O que você está vendo comigo? Ah, você me dá aí R$ 50 que eu te falo. É um dom natural, é algo que Deus nos deu, então a gente não tem que cobrar. Quando eu me aposentei, eu falei, e agora, José, o que eu faço da vida? Eu não posso ficar parada. Deus me agraciou com a leitura, com a escrita. Eu sou professora, posso não ser muito sábia, muito conhecedora, não sou. Mas tem umas coisas que eu sei fazer que eu fiz a vida inteira. Lembrancinha para criança, para deixar a criança feliz no dia de comemorar, o dia das crianças, dia dos pais, dia das mães. Que mais? Festinha, quantas festinhas com datas a gente fez em sala de aula. Aí eu comecei a ir para esse lado. Então, eu posso fazer o que eu faço hoje sem querer nada em troca. Leitura, entendimento, às vezes eu faço alguma escrita para alguém, às vezes eu faço festinha em casa. Ontem nós tivemos uma capacitação com a equipe Blade, que é de pizzaria. Eu aproveito a capacitação para fazer aquelas festinhas de temática. Ontem nós fizemos uma festinha de festa junina. Nós fizemos uma mesa cheia de coisas assim, de comida típica, para receber a equipe, para depois fazer as dinâmicas, que é uma coisa que eu fiz a vida inteira em sala de aula, que ajudava a desenvolver meus alunos. Eu quero desenvolver a equipe que trabalha em pizzaria. As lembrancinhas que eu distribuo para crianças em datas comemorativas, em centro espírita e igreja evangélica, são lembrancinhas que eu sempre fiz na sala de aula. Então, eu não parei de fazer o que eu fiz a vida inteira. Eu aproveitei o que eu aprendi para fazer, continuar fazendo, mesmo aposentada, de uma forma diferente. E eu não ganho nada com isso. Pelo contrário, eu gasto com isso. Como eu sempre gastei na sala de aula e nunca pedi dinheiro para aluno. O que o espírita não consegue entender é isso, que o processo que você se desenvolve enquanto espírita, enquanto médium, é para utilizar em favor do próximo. É para tirar de você e dar ao próximo, e não ao contrário. Eu estou numa casa espírita, estou fazendo meu nome, comecei a ser palestrante, comecei a aparecer, agora eu vou fazer um livro, agora eu vou ganhar dinheiro com esse livro através da propagação de uma palestra minha, através da ida em outros centros, e vou crescendo em cima disso. Esse rapaz que eu estou dizendo, junto com a irmã dele, venderam milhares de livros, estourou a boca do balão. Agora pergunta para onde é que foi esse dinheiro. Tá errado. Utilizasse o dom deles sem atrelar o nome à doutrina. Aí, beleza. Como eu falei aqui outro dia, tinha um menino lindo dentro da rota. Ele começou a fazer Muay Thai, eu acho, né, um negócio de luta lá, e começou a levar o nome da rota para dentro desse lugar onde ele lutava. Todos os campeonatos dele, as brigas lá, a luta dele, ele levava o nome da rota junto. Tá errado. Ele é policial da rota. Era. Que até foi expulso lá, pelo que eu fiquei sabendo, ou foi castigado e foi para outro lugar, já não está mais na rota. Por quê? Porque utilizou o nome da corporação para se beneficiar. E a rota não aceita isso. Você pode levar o nome da rota como policial, sem querer nada em troca. Quem vai ganhar é a rota. Ó, o policial da rota está fazendo um podcast. Então, é um policial que representa a corporação, não é um policial que está crescendo por conta da rota. Isso não existe, não pode. A professora Patrícia, onde ela ia e ganhava um prêmio, era a professora Patrícia. Eu não levava o nome da minha escola, não levava o nome da prefeitura, porque o trabalho era meu. Agora, se eu falasse, a professora Patrícia da prefeitura de Itaquaquecetuba, que está desenvolvendo um projeto, ou seja, eu estou usando o nome da prefeitura para eu poder crescer naquele projeto que eu desenvolvia. Está errado. Agora, levar o nome da prefeitura por tabela, mesmo que o trabalho fosse meu, eu levava. Eu pertencia à prefeitura, eu trabalhava na prefeitura. Mas não de enriquecer, não de trabalhar para ganhar dinheiro em razão disso, era apenas um nome. Aonde eu ia, onde você trabalha? Eu trabalho na prefeitura. Ela tem feito alguma coisa pelo seu trabalho? Não. Então, é um trabalho da professora, não é um trabalho da prefeitura, apenas trabalho para a prefeitura. O meu trabalho acaba desenrolando dentro da prefeitura, mas eu não tenho liga com a prefeitura. Então, era uma coisa da professora. Aonde eu chegava, ou quem chegava no meu trabalho,
era para a professora Patrícia. É diferente do que você utilizar um meio que você tá, aquele nome que o lugar tem para puxar para você. Isso faz a sua vaidade crescer. Isso faz o seu orgulho crescer. Você acaba se sentindo muito por isso. É o que eu sinto em alguns oradores, que eles utilizam o nome da doutrina para crescer. Aonde vai, eu pertenço a tal lugar, eu faço tal coisa. Porque esse lugar, né, é como se eu chegasse aqui e falasse para vocês: eu sou do Centro Espírita Caminho da Luz, eu sou do Centro Espírita Seja, trabalho nessas duas casas, conheço as duas, frequento as duas. Beleza, não são muito conhecidas. Agora, se eu chegar aqui e falar: eu sou uma médium que trabalha nas casas André Luiz, não tem uma outra conotação? Porque o André Luiz é muito conhecido. Já as outras duas, eu trabalho em duas, eu sou de duas, frequento duas, porém elas não são muito conhecidas, então não ganho currículo, eu não ganho nome em cima disso. Já se eu falasse que sou da Casa André Luiz, pronto, a Patrícia é palestrante, ela é oradora da Casa André Luiz, nossa, vai vir aqui hoje. Isso o espírita tem que tomar muito cuidado. Aqui o que ele está falando é que a espiritualidade pega a gente pelas nossas fraquezas. E quais são as fraquezas de um médium, de um trabalhador da casa espírita? A fraqueza que ele tem no espírito. Então, para nós é um teste muito grande de resignação, de tolerância, de paciência, de suportar algumas pedradas, como ele falou aqui, o Allan Kardec, ele enfrentava desafios na construção e divulgação do espiritismo. Tomava pedrada pra caramba. A gente tem que ver o que aconteceu lá para a gente poder valorizar esse trajeto dos que antecederam a nós. Nós temos que valorizar o que Jesus passou, o que o Allan Kardec passou, o que o Chico passou. Nós temos que valorizar. Vieram outros antes de nós e prepararam esse caminho para nós. E a gente passa pelo caminho achando que nós é que somos os bambambam. Não é. Não é, nós não somos nada disso. A gente é apenas a formiguinha que está vindo atrás tentando catar as migalhas e se alimentar dessas migalhas, porque nós não estamos fazendo um banquete ainda como Jesus prometeu. Ele disse que ele era a fonte viva, era água em abundância, para que a gente pudesse crescer e evoluir. E nós não estamos aproveitando tudo isso. Nós estamos pegando migalhinha que Jesus deixou. Nós estamos pegando migalhinha que o Allan Kardec deixou. São pessoas que sofreram o máximo para dar para nós um pouco do seu conhecimento e eles não podiam dar tudo. Olha só, pelo tamanho da nossa ignorância, nenhum deles conseguiram deixar tudo. Deixaram um pouquinho deles para nós. E esse pouquinho nós estamos pegando o mínimo do mínimo, porque nós somos tão imperfeitos que a gente não consegue crescer. A gente erra no meio do caminho, dando facilidade para que outros influenciem a gente negativamente, seja na nossa família, no nosso trabalho, na casa espírita, no atendimento espírita, sendo atendido numa casa espírita. E quando eu falo casa espírita, gente, é porque eu sou espírita. Mas tem que traduzir tudo que eu estou falando dentro da igreja de vocês, quem não é espírita. Tentem levar esse ensinamento para a vida de vocês, na casa de vocês, no trabalho de vocês. É que eu foco muito a doutrina porque o nosso trabalho é mais voltado para o espiritismo, claro que é. É um livro espírita, é do Divaldo. Mas a base da conversa serve para qualquer lugar que nós estejamos e o que nós estamos fazendo, qual é a brecha que a gente está dando. Aqui está pedindo que a gente deixe de ser debilitado no nosso caráter, sendo mais responsável. Nós desertamos o tempo todo porque nós não somos responsáveis. A gente começa numa casa espírita, fica melindrado com qualquer conversinha, não vou mais nessa casa. E aquela pessoa junta, não tá dando certo, eu não vou na casa espírita por causa de pessoas. Eu vou para trabalhar, eu vou para ser assistido. Não me importa as pessoas, porque por trás dessas pessoas tem uma equipe espiritual benevolente que está ali trabalhando por nós. Eles utilizam o que essas pessoas têm de bom, porque se não tivesse nada de bom, já não estariam mais ali. Os médiuns, os trabalhadores da casa espírita são os que mais precisam de ajuda.
Eles só são instrumentos para a espiritualidade chegar até nós, como eu falei no começo, eles não conseguem chegar às vezes direto na gente. Então eles precisam de um intermédio, eles precisam de alguém que faça ponte. Mesmo que essa ponte esteja meio balança, mas não cai. Eles precisam disso, porque nós precisamos do ver para crer. Se a gente for só daquele tipo que sente e opa, tá falando que eu não posso, então eu não faço, mas a gente não é assim. Um cara na frente da gente falando, olha, toma cuidado, caminha de outra forma. Quantas vezes no trabalho mediúnico que eu fiz, a gente dá um conselho para a pessoa, fala para ela assim, olha, você ainda tá muito assim e tal, né? Toma cuidado, melhora um pouquinho nesse aspecto, procura fazer isso, procura fazer aquilo, a gente dá uns conselhos. A pessoa olha pra gente e fala, ah, tá bom. Do tipo assim, eu vim aqui para você resolver o meu problema, você não resolveu? É porque você é fraco. Porque o meu problema tá todo resolvido. Eu só vim aqui para você concluir o trabalho. Jogam para a gente a responsabilidade do fracasso da vida deles. Bate aquela água neles para limpar, mas eles são tão duros que nem pedra que a água escorre. Não chega a fazer a limpeza que tem que ser feita. Tem pessoas que vão para a apometria, chega lá, deita e não se concentra no que precisa. Não vai buscar ajuda. Querem que a ajuda se faça sem a sua transformação, o seu burilamento interior. Então, enquanto as pessoas forem endurecidas, enquanto outras pessoas forem medíocres, forem vaidosas, as coisas não andam. Aí a espiritualidade fica daquele jeito. E agora? Nós já fizemos de tudo por esses cabeçudos e eles não acordam. Qual vai ser o plano B, o C, o D que nós vamos ter que fazer? A espiritualidade fica nessas reuniões, buscando saída para coisas que nós poderíamos dar. Mas pela nossa dureza, nossa ignorância, nossa imperfeição, a gente não consegue dar a verdadeira brecha deles atuarem, deles nos ajudarem a solucionar os problemas que são nossos, que não são deles. Mas eles são tão bons que eles não se importam com isso. Não existe essa coisa do, desculpa, perdão. Para eles está tudo certo, porque eles sabem que nós somos assim. Eles entendem, porque um dia eles também foram imperfeitos. Já nós, não. Se alguém bater no nosso pé, é difícil a gente perdoar. Se alguém falar algo que a gente não quer ouvir, é difícil a gente desculpar. Porque nós somos melindrosos, nós somos ainda muito imperfeitos nisso aí, muito imaturo. E essa imaturidade estraga, porque já era para a gente estar evoluído há muito tempo. Nós estamos atrasando o nosso passo. Então aqui ele colocou, né, essa questão toda, que eles precisam trabalhar com a espiritualidade, com os que estão encarnados, para poder assistir os obsessores. Eles temem que os médiuns sejam desmoralizados, que chegue um momento que as pessoas não procurem mais uma casa espírita, pela falta de responsabilidade dos médiuns, ou seja, mesmo o pessoal reclama muito de falta de médium. O pessoal fala que vai trabalhar, mas toda vez que tem trabalho tem que ficar pedindo, pelo amor de Deus, gente, hoje vai abrir uma sala, gente, hoje vai abrir 2 salas, hoje eu preciso de tantos trabalhadores. Porque não são assíduos. Não são pessoas que pegam a responsabilidade e falam, não, pode contar comigo toda terça-feira, pode contar comigo toda quarta-feira. Isso atrasa o trabalho de quem quer fazer mais. Porque geralmente os dirigentes encabeçam uma casa espírita na intenção de desenvolver mesmo. Não de tentar desenvolver algo, mas de trabalhar em prol do próximo. Mas precisa de colaboradores que sejam sérios, que não fiquem nessa de melindrar por tudo e qualquer coisa, que tenham um caráter forte, que esteja disposto a abraçar essas responsabilidades. E a espiritualidade também fica feliz quando tudo isso acontece. Aí ele coloca aqui que vai ter uma outra, né? Aqui, ó, silenciou por um pouco e de imediato convocou-nos a visitar o diretor de Responsável Sociedade. Então, eles vão aqui numa casa espírita, onde está sendo atacada pelas sombras. Mas isso a gente vai ver só amanhã.